com Kotoko, Genichiro ficou bravo e perguntou por que ele não está interessado nela. No presente, Kotoko pergunta a Takuya o que ele acha dos maiôs delas, e Takuya quer dizer que está excitado, mas se recusa a falar por causa de Genichiro. Enquanto Amane posa na praia, Takuya pensa que ela parece um anjo caído. E quando Sayu o pega olhando, pergunta se ele está imaginando Amane sem sua armadura. Amane repreende Sayu por ser tão grosseira, enquanto Kotoko é forçado a trabalhar ao lado do irmão. Então olha para Takuya e Amane com olhos tristes. Enquanto isso, Sayu tem uma ideia e diz a Amane e Takuya para fazerem personagens do Glitterman na areia. E ela vai avaliar os designs com sua câmera. Na verdade, ela só quer tirar fotos românticas deles para depois provocar Amane. Quando Amane e Takuya terminam a escultura do Glitterman, pedem para Sayu tirar uma foto, mas ela diz que já conseguiu o que queria. Ao ouvir isso, Amane se pergunta se Sayu coletou fotos românticas dela com Takuya. Mais tarde, enquanto Amane e Kotoko brincam na água, Takuya é atacado pelas pistolas d'água de Hibiki e Kakura. Vendo seus irmãos atacando o pobre Takuya, Kotoko corre para ver como ele está, dizendo para ele dar uma surra nos irmãos se eles o incomodarem demais. No entanto, Takuya garante que pode aguentar a brincadeira, o que faz Hibiki e Kakeru perceberem que estavam errados sobre Takuya ser um esquisito. Mas, só para testar o quão legal Takuya realmente é, os meninos perguntam se podem enterrá-lo na areia. No momento em que ele diz que sim, Amane e Kotoko se juntam aos meninos para dar a Takuya a experiência completa de vítima de cartel. Depois, Kakeru e Hibiki vão jogar vôlei, mas quando a bola acidentalmente atinge Kotoko, ela cai diretamente em cima de Takuya. Ficando vermelha, Kotoko corre em direção a Amane. Notando isso, Genichiro coloca uma pá ao lado de Takuya e diz que é hora de grelhar carne. Takuya entende a dica e perde o churrasco, enquanto os outros aproveitam a carne de Genichiro. Kotoko, no entanto, se sente mal por Takuya e decide preparar um pouco de bulldog para ele e Amane. Nesse momento, Hibiki e Kakeru se aproximam de Takuya e perguntam por que ele não sai com Kotoko, sendo que eles são namorados. Kotoko rapidamente diz aos irmãos que estão completamente errados, enquanto Sayu acrescenta que Takuya pertence a Amane. Isso causa uma briga entre os adultos mal cozidos, e eles decidem brigar sobre a quem Takuya pertence. Amane e Kotoko, por outro lado, tentam dizer aos irmãos que Takuya é apenas um amigo, mas eles claramente os ignoram. Os meninos então contam a Sayu como Takuya foi à cabine de fotos com Kotoko, e em retaliação, ela diz que Takuya estava fazendo coisas indecentes com Amane na casa dela. Depois de perceberem que perderam, Hibiki e Kakeru decidem boicotar Sayu e jogar sozinhos, o que a deixa triste. Justo quando Kotoko está prestes a dizer algo a Sayu, Takuya a convida para ir com ele comprar sorvete. Depois da compra, Takuya e Sayu decidem caminhar juntos, onde ele compartilha com ela que nunca teve amigos antes. Ele estava bem animado para essa viagem à praia, pois queria passar o dia com todos, se divertindo. Sayu percebe instantaneamente o que Takuya está tentando dizer, então ela pega os sorvetes dele e corre em direção aos meninos para se desculpar. Uma vez que tudo foi resolvido, Takuya finalmente consegue ter uma viagem memorável à praia. Enquanto descansa, Genichiro se aproxima dele, perguntando quem ele planeja escolher, Amane ou Kotoko. Entrando em pânico com a pergunta, Takuya responde que tudo é platônico entre eles. Então Genichiro diz que não quer que sua irmã e sua melhor amiga se machuquem por causa de algum homem. Como Takuya se importa igualmente com Amane e Kotoko, ele garante a Genichiro que não vai deixar nenhum homem machucar as meninas, nem mesmo ele. Surpreso, Genichiro se pergunta de onde Takuya tirou coragem, mas então Takuya pede desculpas a Genichiro por ter se antecipado. Finalmente, é hora de ir e enquanto Sayu e Amane estão no vestiário, Takuya decide passar um tempo com Kotoko. Ela revela que vai visitar a avó para o festival de Oba, então não poderá se juntar a ele e Amane no próximo plano. Enquanto Takuya diz para ela se divertir, Kotoko pensa que ele está feliz em passar um tempo sozinho com Amane. No entanto, ele rapidamente diz que se diverte mais quando está com as duas. Enquanto o sol começa a se pôr ao fundo, Amane e Kotoko se olham com olhares apaixonados, mas então Genichiro chega e estraga o momento. Mais tarde, dentro do ônibus, Sayu adormece contra Takuya, e uma mulher diz a Amane que a filha delas está fofa. Corando um pouco, Amane se vira para perguntar a Takuya se eles parecem um casal, mas quando o encontra dormindo, decide se encostar nele e fingir que são um casal. Alguns dias depois, Takuya está em casa, tentando terminar seu dever de casa, quando recebe uma mensagem de Amane. Momentos depois, ele aparece em um salão de festas e pergunta a Amane por que ela o chamou ali. Ela então revela que a mãe dela quer que ela faça um desfile com um garoto.
No momento em que Takuya descobre que Amane quer que ele desfile com ela, ele entra em pânico e está prestes a fugir, quando Amane diz que ele é o único garoto em quem confia o suficiente para fazer isso. Embora Takuya saiba que Amane está fazendo chantagem emocional, ele concorda em ser manipulado por uma garota bonita. Nesse instante, a mãe de Amane, Tamaki, aparece e Takuya fica deslumbrado com a beleza da MILF. Enquanto Tamaki e Amane conversam, Takuya observa que a natureza de Tamaki combina com a de Kotoko, e é por isso que Amane é melhor amiga da loira. Mais tarde dentro, Tamaki leva Amane para o vestiário e admite que Takuya parece um nerd que pode dar a ela uma vida ultra rica. Em resposta, Amane diz à mãe para parar com isso, já que Takuya gosta mais do Glitterman do que dela. Ao saber que são apenas amigos, Tamaki suspira aliviada porque acreditava que vestir Amane de noiva atrasaria seu casamento. No entanto, ela ainda diz a Amane que Takuya vai se apaixonar por ela assim que a ver de vestido de noiva. Do lado de fora, Takuya está todo arrumado, esperando por Amane, que aparece parecendo pronta para se casar. Quando chega a hora da sessão de fotos, Tamaki diz para eles segurarem as mãos, e os dois perdedores começam a agir como se estivessem no Love on Spectrum. Vendo o estado decepcionante deles, Tamaki decide mostrar fotos embaraçosas de Amane para aliviar a atmosfera. Seu plano funciona como mágica, pois Amane e Takuya começam a rir, o que os ajuda a relaxar durante a sessão de fotos. Vendo sua filha feliz, Tamaki lembra dos dias em que Amane mal sorria e era chamada de garota de cara de ferro. Para recompensar Takuya pelo bom trabalho, Tamaki lhe mostra uma foto de Amane soprando uma enorme bolha de catarro pelo nariz. Alguns dias depois, Takuya está comprando bebidas em uma máquina de venda automática, quando Kotoko o vê e o arrasta para dentro do mercado para bebidas com desconto. Depois de pegarem as bebidas, Kotoko pergunta casualmente a Takuya que tipo de coisas travessas ele fez com Amane em seu quarto. Mesmo que Takuya diga a Kotoko que apenas passou um tempo com Amane, ela continua com ciúmes e pede para Takuya ir até sua casa. Takuya fica surpreso com o convite repentino. Então, Kotoko rapidamente diz que os irmãos dela sentem falta dele e é por isso que quer que ele vá até lá. No entanto, depois de dizer isso, Kotoko muda de ideia e diz a Takuya para apenas passar um tempo com ela no mercado. Depois de um dia divertido, Takuya volta para casa e o grupo no chat enlouquece de novo, com as meninas o convidando para um festival de fogos de artifício. Alguns dias depois, Takuya fica encantado ao ver Kotoko e Amane de Yukata. Infelizmente, o momento logo fica caótico quando as meninas começam a brigar para ver quem segura a mão de Takuya. Então, Kotoko anuncia que todas devem segurar as mãos. Depois disso, todos se divertem no festival, experimentando diferentes barracas. Nesse momento, Amane se desculpa para ir ao banheiro, dando a Kotoko a chance de se aproximar do Virgin-kun. Então, ela leva Takuya para um lugar isolado para assistirem aos fogos juntos. Mas quando se vira, encontra Takuya em lágrimas. Ele revela que está triste pelo fim das férias de verão. Então Kotoko o consola dizendo que terão muitos momentos bons juntos. Enquanto isso, Amane encontra seus velhos amigos que dizem que ela está muito mais amigável do que antes. Enquanto os fogos iluminam o céu, Kawito-kou olha para Takuya e sente seu coração acelerar. Sem pensar, ela diz a Takuya que está afim dele. Enquanto isso, Amane os observa de longe, enquanto Takuya fica em choque e pede a Kotoko para explicar o que ela quis dizer. Nesse momento, Kotoko volta a si. Então ela diz a Takuya que gosta dele como amigo. Takuya fica feliz ao ouvir isso, e diz a Kotoko que também gosta dela como amiga. Nesse momento, Amane chega e, ao saber o que aconteceu, pergunta baixinho a Kotoko se ela realmente gosta de Takuya só como amigo. Antes que ela possa responder, Takuya diz a Amane que foi ótimo ouvir que alguém gosta dele, o que a machuca um pouco. Kotoko então salva a situação, dizendo a Amane que também gosta dela como amiga, e eventualmente as duas começam a rir. Com apenas um dia antes do próximo semestre, Takuya finalmente pega seu dever de casa, e percebe que não terminou nem metade. Infelizmente, Amane se encontra na mesma situação e liga para Kotoko pedindo ajuda, mas diz que está ocupada cuidando de seus irmãos. No final, Amane é forçada a fazer tudo sozinha, enquanto Seo a observa para que ela consiga terminar seu dever a tempo. No dia seguinte, Kotoko cumprimenta feliz suas amigas, que se tornaram velhas após completar todo o dever em uma noite. Quando a aula começa, Kotoko pede material emprestado a Takuya de novo, e diz tristemente que é a última vez que poderá pegar suas coisas, já que as mesas vão ser trocadas. Na hora certa, o professor pede que eles mudem de lugar, e enquanto Takuya se move para sua nova mesa, ele olha para trás e vê Kotoko cercada por suas novas colegas. Nesse momento, Takuya percebe que se não tivesse sentado atrás de Kotoko, nunca teria feito amizade com ela e Amane.
Nesse momento, Takuya olha pra frente e encontra a Mani, que lhe diz que é a vez dela de ficar com ele. Algumas horas depois, a Mani pede a Takuya para ajudá-la com o japonês clássico e ele a olha desapontado por ela não saber o básico. Envergonhada, a Mani diz a Takuya que está se esforçando, e enquanto conversam, alguns meninos os observam com choque. Takuya então se desculpa para ir ao banheiro, e é quando os meninos o cercam para perguntar se ele é amigo de Amane. Surpreso, Takuya diz nervosamente que alguns de seus interesses combinam com os de Amane, e os meninos perguntam se ela é uma otaku como ele. Amane ouve isso e lança um olhar frio para Takuya, fazendo-o suar. Então ele diz aos meninos que Amane fala com ele porque a irmã dela e ele gostam do mesmo anime. Satisfeita com a resposta, Amane faz um sinal de positivo para Takuya, enquanto os meninos perdem o interesse e vão embora. Mais tarde naquele dia, Kotoko pensa em sua pequena confissão do outro dia, quando Takuya aparece de repente e a assusta. Ele então pede a Kotoko para ajudá-lo com o inglês, e depois que ela termina, Takuya diz casualmente que gostaria que ainda fossem vizinhos de carteira. Isso faz a loirinha corar, então ela diz a Takuya que ele é um verdadeiro conquistador por fazê-la corar tanto. No entanto, Takuya insiste que se sente sozinho sem ela, o que frustra ainda mais Kotoko, que decide fazer algo para fazê-lo corar. Mais tarde, durante a aula de inglês, Takuya encontra um bilhete em seu livro e instantaneamente fica vermelho, olhando para Koitoko, que se orgulha de ter deixado um bilhete dizendo que gosta dele. Um mês depois, Koitoko está sentada na cadeira de Takuya, conversando com a Mani quando o protagonista chega e Koitoko pede que ele sente em seu colo. Vendo isso, a Mani pensa que Kotoko está tentando monopolizar o pirulito de Takuya, mas não diz nada. Kotoko então revela que o festival anual da escola está chegando. Antes que Takuya possa opinar, outros populares aparecem para falar com a Mani e Kotoko. Então ele decide sair. Enquanto todos discutem sobre o festival, uma garota revela que, ao final do evento, se uma garota e um garoto assistirem aos fogos juntos, eles se tornarão amantes para a vida toda. Ao ouvir isso, tanto a Mani quanto Kotoko imaginam Takuya convidando-as para assistir aos fogos com ele. Mais tarde, seu professor está empolgado para o evento porque conta com a beleza de Amane e Kotoko para tornar tudo mais memorável. Kotoko então dá sua opinião e sugere que façam um café de empregadas, o que faz todos os seus fãs chorarem de felicidade. No entanto, Amane imediatamente se opõe e diz que não vai se vestir assim, fazendo seus fãs chorarem de tristeza. Notando a cara triste de Takuya, Kotoko sussurra no ouvido de Amane que Takuya está morrendo de vontade de vê-la de empregada. No final, Amane concorda, mas diz a todos que também vão se vestir só porque quer ver Takuya em um cosplay. No dia seguinte, todos estão ocupados desenhando seus trajes, e Amane considera usar uma fantasia de empregada temática do Glitterman. No entanto, ela rapidamente percebe que todos a tratarão como uma otaku nojenta se fizer isso, e cancela seu plano. Enquanto isso, Kotoko se vê no meio de um drama de amantes porque o namorado de uma garota sorriu pra ela, o que deixou a namorada dele super ciumenta. Kotoko rapidamente se desculpa, e quando diz em voz alta que não entende por que alguém ficaria com ciúmes de algo tão estúpido, suas amigas dizem que ela entenderá quando tiver uma paixão. O karma a ataca nesse momento, quando Kotoko vê Takuya interagindo com outra garota. Vendo o Korai sorrir tanto, Kotoko fica chateada e o ataca com leves socos. Mais tarde, Amane e Takuya desfrutam de um privilégio, enquanto o professor anuncia que cobrará 1 milhão de ienes de forasteiros para vê-los em cosplay. Ao ouvir isso, as garotas percebem que Takuya teve a chance de apreciar sua beleza de graça. Então pedem a ele 2.000 de ienes, quase fazendo o pobre garoto ter um ataque cardíaco. Depois da escola, Kotoko pergunta a Takuya se ele quer trabalhar em seus trajes juntos, e ele imediatamente diz que sim. Então ela o leva para o apartamento de Genichiro, já que sua casa está sempre cheia de irmãos. Mas Takuya começa a surtar ao perceber que vai ficar sozinho com uma gata que está super afim dele. Quando Kotoko diz que é hora de descer, ele olha para o nível 5 da beleza dela e pensa em levá-la para um lugar especial. Kotoko percebe que ele está nervoso e pergunta se ele está ansioso por ficar a sós com ela. Takuya garante que está tranquilo, e ela comenta que não tem mais oportunidades de conversar na aula, já que ele sempre está cercado por outros. Takuya então diz a Kotoko que se sente feliz quando as pessoas falam com ele, porque a maioria das vezes todos o tratam como se ele fosse o Capster, o fantasma feio. Nesse momento a campainha toca e Kotoko abre a porta revelando Amane. Ao vê-la, Takuya fica feliz, porque todo mundo sabe que 2 gatas são melhores que uma. Algumas horas depois, Takuya termina seu cosplay de Lord Earth, e Amane pede animada para ele fazer cosplay para ela.
Enquanto Takuya faz um show para Amane, ela fica empolgada e diz que também quer experimentar o cosplay. Takuya concorda e entrega suas roupas a Amane, que imediatamente corre para o banheiro, animada com a ideia de vestir as roupas dele. Vários minutos depois, Amane sai e diz a Takuya que não quer mais experimentar o cosplay, e ele acha que é por causa do seu cheiro de otaku. Mesmo com Amane garantindo que ele cheira a Dior Sauvage, Takuya entra em profunda depressão. Algumas horas depois, Kotoko percebe que já está muito tarde e ainda tem muito trabalho pendente, então de repente sugere que façam uma festa do pijama. Imediatamente Takuya é contra a ideia e olha para Amane em busca de ajuda, mas ela diz feliz a Kotoko que está totalmente dentro. Ao ouvir isso, Kotoko diz a Takuya que ele pode dormir com Genichiro, e ela dormirá com Amane. No entanto, Takuya perde a vontade de viver ao imaginar que vai dormir ao lado de Genichiro. Logo depois, Genichiro chega e diz ao grupo do Takuya para irem para casa, mas ao ver as caras tristes deles, sente pena. Então ele diz que podem ter uma festa do pijama se avisarem os pais. Uma vez resolvido isso, Takuya agradece a Genichiro por deixá-lo ficar, e casualmente comenta que costumava ter festas do pijama com gatas quando sua salsicha ainda funcionava. Porém, ele rapidamente diz a Takuya que ele não deve nem pensar em fazer nada de errado com Amane e Kotoko, o que faz Takuya suar. Mais tarde, eles pedem comida e fazem uma festa de pizza, depois da qual ficam muito preguiçosos para trabalhar no evento da escola. Então, Kotoko sugere que todos tomem um banho antes de voltar ao trabalho. Momentos depois, Takuya volta do banheiro e Kotoko diz a Amane que elas deveriam tomar banho juntas. Mas antes de sair, ela diz a Takuya que ele pode ser o espião delas. Mesmo que Takuya diga a Kotoko que não é um pervertido, ele não consegue evitar imaginar como seria ver duas gatas tomando banho juntas. Segundos depois, seu Junior se levanta para cumprimentar, e Takuya começa a surtar, já que prometeu lealdade às suas 902 waifus. Então, para acabar com seus pensamentos pervertidos, Takuya mergulha no trabalho, e segundos depois, as garotas saem do banho. Os pensamentos cultos de Takuya são imediatamente jogados no vaso, assim que ele vê Amane e Kotoko sem a maquiagem de cosplay. Mais tarde é hora de dormir, e enquanto Takuya sai para dormir com Genichiro, as garotas ficam acordadas em seus futons. Depois de um tempo inquietas, elas decidem acordar Takuya para falar sobre amor e romance. Infelizmente, elas acabam acordando Genichiro junto com Takuya, que primeiro o repreende e depois diz para elas se divertirem a noite toda. Achando a ideia boa, as meninas decidem assistir a um filme de terror. Enquanto o filme rola, as meninas perguntam ansiosas a Takuya se ele tem uma paixão na turma. Quando ele diz que seu coração pertence à irmã do Doraemon, Doremi, as meninas ficam frustradas e perguntam com quem ele sairia. Depois de pensar um pouco, Takuya diz que como elas são as únicas garotas com quem fala, ele sairia com as duas. Ficando felizes, Amane e Kotoko se esbarram antes de dizer a Takuya que também gostariam de sair com ele. Após perceberem o que aconteceu, todos ficam sem jeito, então Amane tenta aliviar a situação brincando com Kotoko por ela parecer sonolenta. Frustrada, Kotoko diz a Amane que não vai dormir tão fácil e faz o possível para ficar acordada até as 4. Quando os otakas encontram Kotoko profundamente adormecida, Takuya diz a Amane que será o último a dormir. Zombando da confiança de Takuya, Amane afirma que um otaku comum como ele não tem chance contra a Máscara de Ferro que ficava acordada até as 10 da manhã para os novos episódios de Glitterman. Conforme a noite avança, Takuya pergunta a Amane por que ela esconde que é otaku. No começo, a Amane tenta dizer que não é otaku, mas no final ela se abre e revela que quando começou a ver anime, as garotas da sua idade falavam sobre celebridades, então ela se sentiu excluída, e decidiu não contar que lia fanfics de Naruto e Sasuke. No entanto, esconder sua identidade de otaku foi muito ruim para Amane, pois ela começou a ter dificuldades para se expressar, fazendo apenas o que os outros esperavam dela. Takuya fica surpreso, pois nunca imaginou que uma garota popular como Amane tivesse sentimentos tão profundos. Nesse momento, Amane diz a Takuya que se diverte muito com ele, porque pode ser ela mesma ao seu lado. Takuya sorri e diz a Amane que sente o mesmo, pois na maior parte da sua vida ele foi um solitário até conhecer ela e Kotoko. Quando ele expressa o desejo de que o tempo parasse, Amane decide tirar uma foto deles para que sempre se lembrem desse momento. Na manhã seguinte, Kotoko provoca Takuya dizendo que ele é um sortudo por ter dormido com duas garotas lindas. Nesse momento, Amane percebe que esqueceu seu traje, então ela e Kotoko decidem voltar para o apartamento enquanto Takuya vai para a escola. No entanto, ao chegarem, encontram o apartamento trancado, pois Genichiro está tomando banho. Para passar o tempo, elas vão a um parque próximo, onde Kotoko pergunta a Amane se aconteceu algo entre ela e Takuya enquanto estava dormindo. Amane diz que apenas assistiram a outro filme e depois brinca com ela por ter adormecido tão rápido.
Notando a atitude despreocupada de Amane, Kotoko diz que ela mudou muito, já que antes era super rígida. Isso faz as meninas se lembrarem da primeira interação delas, que aconteceu no ano passado durante a cerimônia de matrícula, quando seus olhares se cruzaram. Kotoko ficou imediatamente encantada pela beleza fria de Amane, enquanto ela se afastava casualmente, o que fez Kotoko querer estar na mesma turma que ela. Felizmente, elas acabaram na mesma sessão e logo ganharam popularidade. Após a apresentação, Amane olhou para Kotoko, percebendo que ela seria perfeita para um personagem de Gliderman. No entanto, quando Kotoko a viu olhando, pensou que Amane iria fazer algo com ela enquanto dormia por ser uma fofinha. Mais tarde, alguns fãs desesperados tentaram cumprimentar Amane, mas ela os assustou instantaneamente com sua atitude fria. Vendo isso, a amiga de Kotoko, Mayu, reuniu coragem e tentou se apresentar, mas como antes, Amane a fez se sentir mal com sua resposta cortante. Apesar disso, Kotoko se apresentou animadamente, e quando Amane deu um sorriso forçado, Kotoko achou que ela a odiava. Na verdade, Amane estava impressionada com a semelhança de Kotoko com sua personagem favorita. No dia seguinte, Kotoko convidou Amane para ir ao karaokê com ela e suas amigas, mas Amane recusou de forma direta, pois não queria cantar um revel na frente dos meninos. Com a rejeição, Kotoko quis abraçar Truken até ver Amane mais à vontade com os outros colegas. Mais tarde, Kotoko comentou com suas amigas que queria ser amiga de Amane, mas sentia que Amane queria fazer um experimento de sono russo com ela. No entanto, uma garota chamada Shion garantiu a Kotoko que Amane era apenas muito tímida, e ela soube disso conversando com ela. Enquanto isso, Amane contava a Sayu que tinha um grande grupo de amigos, mas Sayu logo desconfiou. Então Amane falou sobre Kotoko, e como ela tinha sido legal com ela. Ao ouvir isso, Sayu disse que Kotoko nunca seria legal com ela se soubesse que era otaku. No dia seguinte, Kotoko convidou Amane para ir ao fliperama com elas. Quando Amane viu que seria só meninas, ela aceitou, o que deixou Kotoko muito feliz. Mais tarde, alguns meninos se aproximaram de Kotoko e perguntaram se podiam se juntar a ela no fliperama. Ela concordou, acreditando que isso ajudaria Amane a fazer mais amigos. Depois de convidar todo mundo para o fliperama, Kotoko achou que tinha feito algo bom ao ver todos se divertindo. Porém, na hora de ir embora, Kotoko agradeceu a Amane por ter ido. Mas em resposta, Amane disse a Kotoko que estava decepcionada por ela ter convidado os meninos sem perguntar primeiro. Depois de dizer que nunca mais sairia com ela, Amane se afastou, deixando Kotoko triste. Naquela noite, Amane se xingou por ter sido tão cruel e se perguntou se as outras garotas estavam fazendo memes sobre ela em seus grupos. No dia seguinte, Amane soube que Kotoko estava ausente e se perguntou se era por causa de seu comportamento. Nesse momento, Mayu e Shion se aproximaram e revelaram que Kotoko estava animada por tê-la no fliperama, e que ela preparou uma lista de coisas que queria conversar com ela. O que realmente deixou Amane chateada foi saber que Kotoko pediu a Shion para fazer companhia a ela. Depois disso, Amane ficou tão culpada que foi até a casa de Kotoko para se desculpar pelo seu